do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos em Cristo, que nos acompanha pelas mídias sociais da Paróquia Nossa Senhora do Pilar de Pitangui, Minas Gerais. Hoje, sexta-feira da segunda semana da Páscoa, dia de São Bento José Labre, peregrino mendicante, Santa Bernadette. O evangelho de hoje está em João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus alimenta uma multidão. Depois disso, Jesus atravessou o lago da Galileia, que também é chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito, curando os doentes. Ele subiu um monte e sentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, a festa principal dos judeus, estava perto. Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Então disse a Filipe: "Onde vamos comprar comida para toda esta gente?" Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe. Filipe respondeu assim: "Para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata." Então um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que isso é para tanta gente?" Jesus disse: "Digo a todos que se sentem no chão." Então todos se sentaram. Havia muita grama naquele lugar. Estava ali quase 5.000 homens. Em seguida, Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e os repartiu com todos, e fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos: "Recolha os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca nada." Eles ajuntaram os pedaços e encheram 12 cestos com o que sobrou dos 5 pães. Os que viram esse milagre de Jesus disseram: "De fato, este é o profeta que devia vir ao mundo." Jesus ficou sabendo que queriam levá-lo à força para o fazerem rei. Então voltou sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Continuamos sendo desafiados para dar testemunho da ressurreição, agora não apenas com palavras, mas com atos concretos que transformaram situações de sofrimento em alegria e as de morte em vida plena. O testemunho da ressurreição dado pelos apóstolos e discípulos continuou e chegou até nossos dias, sinal evidente de que é algo de Deus. Somos provocados hoje a continuar esse testemunho com gestos de partilha e solidariedade, como ensina o Evangelho de hoje, no qual Jesus se encontra com uma multidão de necessitados. Ele se compadece dela e procura fazer algo para diminuir o seu sofrimento. A necessidade mais urgente é de alimento. Como saciar a fome de tanta gente? Que solução encontrar? Ele quer que o problema seja solucionado, erradicado o mal pela raiz. A solução está na partilha e na solidariedade. Partilha não daquilo que sobra em nossa casa e em nossa vida, ou daquilo que não precisamos mais, ou que não serve mais,
mas partilha do essencial, do pouco que temos. Quando todos tomarem consciência da necessidade de partilha e partilhar de fato, os problemas da miséria e da fome serão resolvidos. No Evangelho de hoje, André constata que entre eles havia um menino com 5 pães e 2 peixes. Menino aqui não é apenas uma criança, mas o pobre, o pequeno, os humildes, os simples de coração. A soma dos pães e peixes resulta no número 7, que significa perfeição. Partilhar pouco que se tem é uma atitude acertada, perfeita, cujo resultado é igualmente de perfeição, de plenitude, de totalidade dos bens e da solução total do problema. Vemos, portanto, que Jesus ensina os seus discípulos a encontrarem a solução. Diante da constatação de André, Jesus pede que todos assentem na relva. Assentar-se é a posição de quem escuta como um discípulo. É preciso estar numa atitude de escuta para aprender os ensinamentos de Deus e encontrar respostas para os problemas que nos cercam. Ele agradece a Deus pelo pouco colocado em comum e distribui entre eles. O milagre acontece. Todos comem, ficam satisfeitos e ainda sobra. Tudo é recolhido para que nada se perca. Que grande lição o Evangelho de hoje nos traz. Estar atento às necessidades dos outros, compadecer-se do sofrimento alheio, buscar soluções reais e eficazes para o problema. A solução está na partilha e na solidariedade. Quando todos partilharem, inclusive o pouco que se tem, ninguém passará necessidade e ainda sobrará. Ele ensina também a não desperdiçar o que sobra. É preciso praticar a distribuição igualitária, ações sustentáveis em prol da vida. Que o exemplo de Jesus e a firmeza dos apóstolos nos façam testemunhos perseverantes da ressurreição e aprendamos a colocar em prática ações que de fato transformem a vida das pessoas e os problemas que as atingem. Jesus, eu confio em vós.